Olá, minha gente. Então, vamos continuar com a nossa maratona, não é verdade? Olha só, nós já resolvemos 31 questões, não é? A gente veio trabalhando com questões muito parecidas com a do CESP. Agora, reparem que a gente vai fazer, junto com a solução das questões, algumas revisões para vocês aproveitarem mais, não é, esses últimos encontros que a gente tem agora. Bom, então é o seguinte, a gente tem um texto que vem aí, né, na sequência, e depois nós temos alguns itens que vão fazendo perguntas sobre ele, né? Deem uma olhada aí comigo. Então, nós temos o texto, aí vem esses dois itens, opa, aqui ó, esses dois itens, para a gente trabalhar em cima do texto que foi colocado aí. Então, observe o seguinte, que nós temos aqui, né, em primeiro lugar, o item 32, que diz o seguinte: na linha 5, a ausência de vírgulas para isolar a oração, que hoje estão fora da escola, vejam, a ausência de vírgulas. Então, ele já está dizendo que a falta da vírgula, né, indica uma ideia de generalização para crianças do planeta. Então, vejam só, vamos lá. Então, a gente tem que procurar aqui, deixa eu me lembrar a linha, que eu já me esqueci, a linha 5, sim, a ausência de vírgulas que hoje estão fora da escola. Então, vamos procurar aqui, tá aqui. Que hoje estão fora da escola, né? Então, nós temos o seguinte: menos do que 4 dias de gastos militares mundiais, todas as crianças do planeta que hoje estão fora da escola poderiam frequentar uma sala de aula. E aí o examinador está nos perguntando se a ausência de vírgulas aqui, né, dá para essa frase, vejam aí, dá para essa frase a ideia da generalização, no caso, para crianças do planeta, certo? Então, veja bem, nós temos aqui. Quando o examinador de CESP perguntar para vocês, né, se vai vírgula, se não vai vírgula, se essa ausência ou essa presença de vírgula indicam alguma coisa, especialmente em trechos em que o que aparece, já fiquem atentos. Primeira coisa que vocês vão fazer é verificar se este que é um pronome relativo. Essa é a primeira coisa. Então, observem, todas as crianças, tô lendo aqui, gente, ó, olharam na telinha aí? Tá aqui. Todas as crianças do planeta que hoje estão fora da escola. Então, esse que, se for relativo, vai se referir a crianças do planeta. Vamos fazer a troca por o qual, a qual, os quais e as quais, para ver se realmente esse que é um pronome relativo. Todas as crianças do planeta, as quais hoje estão fora da escola. Deu certo, não deu? Deu certo, deu certo. Então, a primeira coisa que vocês podem, não sei, né, estar se perguntando, professora, mas por que a gente tem que ver se o que é um pronome relativo? Acontece o seguinte, esse tipo de questão em prova de CESP é a questão mais comum possível que a gente encontra nas provas de examinador de CESP. Por que ele pergunta isso? Vocês se lembram que o pronome relativo, vamos dar um giro aí, o pronome relativo, ele sempre aparece em oração subordinada adjetiva, não é? E as orações subordinadas adjetivas podem ser de dois tipos. Ou elas são adjetiva explicativa ou adjetiva restritiva, certo? Elas terão essas duas possíveis classificações. Então, quando é que ela é adjetiva restritiva, quando ela é adjetiva explicativa? Vejam só, a gente grava assim, quando não existem vírgulas, ou não existe vírgula antes do relativo, a gente entende que essa oração adjetiva é restritiva. Vocês estão lembrados disso? Quando vem a vírgula, ela é explicativa. A ideia é diferente de cada uma delas. Quando restritiva, ela restringe e especifica. Quando explicativa, ela amplia, generaliza, certo? Então, pronto. Então, quando ele perguntou da vírgula, certo? Quando ele perguntou da vírgula aqui, vejam aí comigo, ó. Quando ele perguntou da vírgula no trecho, que estão fora da escola, não é? E ainda disse que essa ausência de vírgulas indica a generalização. Então, olha, para não ir direto para a resposta, a gente foi primeiro verificar se esse quer um pronome relativo mesmo. Então, do que vocês não podem se esquecer?
se aparece um que, ou se vai uma pergunta falando da vírgula antes do que, certo? Você vai pensar esse que como pronome relativo. Se ele for relativo, ele aparecerá numa oração subordinada adjetiva. Se ela for adjetiva, ela poderá ser restritiva. E se ela estiver com vírgula, ela será explicativa. Não foi isso que nós dissemos? Foi. Essa aqui, sem vírgula. Esta outra, com vírgula. Pronto, tá aí. Tá? É assim que a gente vai observar. Bom, e aí, o que tem uma coisa a ver, o que tem além disso? Assim, ó, quando você diz serão colhidas as frutas que estão maduras. Então, vejam, sem a vírgula aqui, ó, antes do que, sem a vírgula aí antes do que, então, a gente até pode pôr assim, ó, sem a vírgula antes do que, ou seja, essa oração adjetiva aqui não está separada por vírgulas, não é? E quando ela não está separada por vírgulas, ela tem a ideia da restrição, não é isso? Então, vejam, serão colhidas as frutas. Só que aí a gente pensa assim, sem vírgula, apenas as que estão maduras. Isso aqui é o nosso raciocínio. Porque a restritiva, o que ela faz? Ela restringe. Ela especifica. Então, ela dá essa ideia. Apenas, somente as que estão maduras é que serão colhidas. As demais, não, elas continuarão no pé. É assim que a gente pensa. Quando é explicativa, como eu falei para vocês, amplia o sentido, generaliza. Tudo bem? Então, se eu pego essa mesma frase e digo lá, serão colhidas as frutas, vírgula, que estão maduras. Pronto. Como é que eu avalio isso? Aí nós temos oração subordinada adjetiva explicativa, porque existe a vírgula. Então, a diferença tá aí. Com a vírgula, nós temos a explicativa. Sem a vírgula, nós temos a restritiva. Tudo bem? Se ela é explicativa, ela amplia, generaliza. Então, o que a gente vai entender nessa frase? Que serão colhidas as frutas, as quais estão maduras. Por quê? Na verdade, elas serão colhidas porque todas, certo? Todas estão maduras. Esse balãozinho que eu faço nas palavras assim, gente, é para dizer que vocês estão pensando, tá? É o que a gente tem de pensar, tá vendo? Então, eu pus no balãozinho, certo? Então, aí todas estão maduras. Beleza? Pronto, ó. Então, se o examinador fizer uma pergunta dessa para você, olha lá, ausência de vírgula nessa oração que estão fora da escola, primeira coisa que vocês vão fazer é justamente verificar se esse que é um pronome relativo, observando o termo antecedente. Aí, crianças do planeta, as quais hoje estão fora da escola, certo? Tá, então, de fato, essa oração que hoje estão fora da escola se refere a crianças do planeta. Só que, como não existe vírgula, a gente não vai dizer que está generalizando, é o contrário, a gente vai dizer que o texto está especificando, trazendo a ideia da especificação ou da restrição, certo? Para as crianças do planeta, porque só as crianças que estão fora da escola, certo? Para o texto, no texto é assim que a gente tem de interpretar. Todas as crianças do planeta que hoje estão fora da escola, então apenas as que estão fora da escola poderiam frequentar uma sala de aula. Porque as outras não, né? As outras já estão frequentando. Tudo bem? Então esse item ficou errado só porque ele colocou generalização. Então, ó, eu fiz questão de colocar essa explicação aqui, porque cai muito isso na prova do CESP. Então, sem a vírgula, nós temos uma restrição. Você vai pensar apenas, com a vírgula, vocês vão pensar
todas, aí a gente tem a generalização, a explicativa. Certo? Vocabulário de prova, tá? Coisa bonita de vocês saberem. Beleza? Pronto, já fizemos uma revisão ótima aí. Então, esse item está errado na 33. O emprego de toda a, certo? O emprego de toda a. Vamos lá. No lugar de todas as, tá? No lugar de todas as, preservaria a quantificação de totalidade para crianças, mas exigiria ajustes de concordância na oração. Então, isso aqui, quando ele fala mais exigiria ajustes de concordância, tem a ver com o aspecto gramatical especificamente. Vamos ver primeira a ideia da quantificação, né? Preservaria, vejam aí, preservaria a quantificação de totalidade de crianças. Vamos ver. Quando ele diz aqui, todas as crianças do planeta. Aqui, em todas as crianças do planeta, a gente realmente tem a ideia da totalidade. Então, esse todas as está associado à ideia de totalidade, a quantificação de totalidade das crianças. Então, todas as crianças, não é? Do planeta que hoje estão fora da escola. Beleza. Se a gente puser toda a, vejam só, quando a gente coloca o toda a, ele tira essa ideia da totalidade, e fala de apenas uma. De apenas uma, certo? Então, toda a, né, faz com que o toda tenha a ideia de inteira. A criança inteira, certo? Dá a ideia de a criança inteira quando põe no singular. Toda a criança do planeta que hoje está fora da escola, fazendo já os ajustes gramaticais, seria isso. Agora, toda a criança, não é, do planeta é uma criança só inteira. Gente, é a mesma coisa de quando a gente diz, deixa eu ver se eu deixei espaço aqui. Não, mas aqui, ó, quando a gente diz assim, todo livro, certo? Vamos lá. Todos os livros são bons. O que a gente entende dessa frase? Que todos os livros que existem são bons. Todos os livros. Então, aqui generaliza. Certo? Agora, se eu digo todo o livro é bom. De quantos livros ele está falando? De um só. Certo? Aqui é de um elemento apenas. Então, em todo o livro é bom, nós estamos dizendo que o livro do começo ao fim é bom, mas aí é um só elemento, não vários elementos. Tá certo? Pronto, então, vejo que essa diferença que aconteceu em todos os e todo o é a diferença que acontece aqui na questão. Se você falar todas as crianças do planeta, você está generalizando todas as que estão fora da escola, certo? Agora, toda a criança é uma criança só inteira, do começo ao fim, não é? Ia ficar muito estranho. Toda a criança, uma só, do começo ao fim, que está fora da escola, certo? Então, é claro que esse item ficou errado, porque todas as têm a ideia de todas, toda a, uma só. Beleza? Beleza. Então, bote errado aí. Certo? E vamos para a próxima. Pronto. Aqui tem o texto outra vez e nós temos 34. A substituição de todos os travessões, certo? A substituição de todos os travessões do texto por vírgulas, romperia com as regras dos sinais de pontuação da norma culta, pois a função de isolar em um contexto palavras ou frases é exclusiva dos parênteses. Em verdade, a gente nem precisaria voltar para o texto. Só de ele ter dito que
A função de isolar um elemento, certo? Uma palavra, uma frase, é exclusiva do parênteses, só de ele falar isso já está errado. Porque os parênteses, né, eles excluem. Ó, os parênteses excluem. A vírgula também é um elemento de exclusão, então ela também exclui, certo? O travessão, esse aqui também exclui. Certo? O travessão também exclui. O travessão é um elemento de exclusão. Certo? Então, já ficaria errado esse item só por causa disso. Só por causa disso. Porque eu já sei que não são só os parênteses que fazem exclusão. Mas volte lá no texto. Então, a gente tem travessão aqui, travessão aqui, travessão aqui. Certo? Tá, vamos ver. Feridos, vou ler a partir daqui. Feridos, os dois duelistas, Ariel Sharon e Yasser Arafat, seguem para seus cantos do ringue a fim de avaliar os danos. Então, vejam. Feridos, os dois duelistas, seguem para seus cantos do ringue a fim de avaliar os danos. Vejam que Yasser Arafat e Ariel Sharon ficaram separados, né? Se nós colocássemos aqui vírgulas, certo? Ou parênteses, certo? Nós estaríamos fazendo a pontuação correta do mesmo jeito. Aqui também no final, ó. Arafat deixou seu isolamento forçado de 5 meses, mas será que venceu? Olha lá, antes do mais a gente sempre põe vírgula, certo? Aqui não caberia um parênteses, a não ser que a gente pusesse a frase toda entre parênteses, mas não é o caso. Aqui essas duas formas é que ficam ideais aí. Ou o travessão ou a vírgula, né? Por que a gente fala que antes do mais vai sinal de pontuação sempre? Porque o mas é conjunção coordenativa. Tá? E antes de conjunção coordenativa, a gente põe vírgula mesmo, que a gente separa uma oração da outra. Não é? Com exceção do e aditivo. Tudo bem? Antes do e aditivo, com orações do mesmo sujeito a gente não coloca. Então, você diz lá, ele saiu e foi ao cinema. Certo? Você não vai pôr vírgula aqui, ó. Não, não vai, porque ele saiu e ele foi ao cinema. É o mesmo sujeito para as duas orações, são curtinhas, então não se coloca vírgula aí. Ok? Mas de resto, você viu aqui que antes do mais vai vírgula, não é? Que esses travessões podem muito bem ser separados por parênteses ou por travessões. Então, acabou-se a história. Tem nem o que pensar mesmo, né? Esse item realmente está errado, porque ele diz assim, a substituição de todos os travessões do texto por vírgulas romperia com as regras de sinais? Não, não romperia. Que as vírgulas também trabalharia ali para fazer a exclusão normalmente. Tudo bem? Então, pronto. 35. No texto, as 3 ocorrências do pronome se indicam reflexão dos verbos, certo? Reflexão dos verbos. Vejam. Vou falar de algumas formas que aparecem bastante em prova. A gente pode ter o se, né? O se, como ele fala aqui, deixa-me ver. A gente pode ter esse se como índice de indeterminação do sujeito. Certo? A gente pode ter como pronome ou partícula, pronome ou partícula apassivadora. Certo? E ainda como pronome reflexivo, que é o que a gente acabou de ver aí. Então, que ele perguntou, né? Então, o que vai acontecer? Para ser índice de indeterminação do sujeito, gente, não são só essas 3, não, mas essas 3 são as mais solicitadas, então vamos saber
as 3 na ponta da língua, né? Se a gente diz, come-se bem aqui. Olha, come-se bem aqui. Dá qual ideia, hein, gente? Se eu falar assim, olha, come-se bem nesse lugar. Eu tô dizendo que qualquer um comerá bem naquele lugar. Ah lá, qualquer um vai comer bem naquele lugar. É isso? Essa é a ideia. Se eu digo, precisa-se de dinheiro. Aí eu pergunto, quem precisa de dinheiro? Eu sou a primeira a levantar a mão, gente. Quem precisa de dinheiro? Qualquer um de nós. Qualquer um, certo? Então, nós temos a ideia da indeterminação do sujeito, né? O dinheiro aí não pode ser sujeito, sabe por quê? Porque quem precisa, precisa de alguma coisa, olha só. Objeto indireto. O de não apareceu aí por acaso, ele apareceu porque o verbo precisar exigiu. Precisa-se de, certo? O verbo comer não exigiu preposição, mas mesmo assim a gente descobriu que quem come bem ali é qualquer um. Então, deu essa ideia de qualquer um, esse se é índice de indeterminação do sujeito, certo? Tudo bem? Pronto. E a partícula passivadora e o reflexivo? Reflexivo, vamos lá. Cortou-se com a faca. Olha, cortou-se com a faca. O que aconteceu aqui? A pessoa se cortou com a faca. Qual que é a ideia do se cortou, gente? Quer dizer que a pessoa cortou, mas ela cortou quem? Ela mesma, né? Olha, eu me cortei, não é eu se cortei, né? Eu me cortei aqui com a faca. Por que eu me cortei? Porque eu pratiquei a ação de cortar e eu mesma quem sofri. Então é por isso que o rapaz lá, né? O homem que ajudou a elaborar a física, que disse assim pra gente, olha, quando você olha em frente ao espelho, a sua imagem vai e volta para você mesmo, porque a sua imagem vai pro espelho, não é? Mas ela volta de frente para você. Não volta? Quando a gente olha para o espelho, a nossa imagem não vai e fica de frente para você, você se enxerga. Oi, tudo bem? Se você for falando, você vai ver a sua imagem se mexendo junto com você, porque ela fala com você. Então, vejam só, a ação foi e voltou para a mesma pessoa, certo? E aí, vejam bem, o físico, como eu disse, ele fala que essa imagem vai e volta para a mesma pessoa, fazendo um reflexo. Em português não é diferente. Se a ação foi praticada e voltou, foi sofrida pela mesma pessoa, então nós temos aí a ideia da reflexividade. Por isso, cortou-se com uma faca significa que a pessoa cortou ela mesma, cortou a si mesma, certo? Se ela cortou a si mesma, então é como eu falei, essa ação foi praticada e voltou para a mesma pessoa, certo? Então, nós temos a ideia da reflexividade. Vejam aí, cortou-se com a faca. Então, a gente sabe que a pessoa, vai lá, ele cortou e cortou a si mesma com a faca. E a gente só percebe esse a si mesma por causa desse se que está aqui. Então, esse se é um reflexivo. E nós temos ainda aquele que dá a ideia da voz passiva. Então, vamos pensar lá. Alugou-se a casa. Se estiver assim, vocês vão pensar dessa maneira. Alugou-se a casa, então a casa foi alugada. Se a casa foi alugada, vejam que esse se aqui passou a ser foi, né? Foi alugada. Então, a gente diz que esse se é um pronome. Vejam aí. É um pronome apassivador. Certo? Esse se é um pronome apassivador. Pronto. Vocês têm aí as funções mais importantes. São sem esquecer. Se deu ideia de qualquer um, o se é índice de indeterminação. Se foi e voltou para a mesma pessoa, é o reflexo. Se dá para a gente transformar na voz passiva analítica, alugou-se a casa, então a casa foi alugada, o pronome apassivador, a casa aqui, ó, é o sujeito.
Beleza? Então, vamos lá. Ele quer saber dos 3 Cs, né? Então, a gente tem este primeiro aqui. Vejamos. Terminou mais um round na luta entre palestinos e israelenses. E pode-se dizer que há um empate técnico. Vejam, como esse verbo poder está junto do ser, né? Eu vou perguntar para essa formação verbal aqui, do pode-se. Qual é o sujeito? Então, vejam. O que é que se pode dizer? Olha lá. O que é que se pode dizer? Né? Pode-se dizer que há um empate técnico. Então, existe um empate técnico, certo? Que pode ser dito. Tudo bem? Olha lá, o que é que se pode dizer? Quando eu faço essa perguntinha aqui, o que é que se pode dizer, não vem a resposta? Que há um empate técnico. Certo? Que há um empate. Que há um empate técnico pode ser dito, certo? Há um impacto. Oh, tô com impacto, né, gente? Eu tô empacada nesse negócio. Há um empate técnico e isso pode ser dito. Se a gente pode transformar em pode ser dito, que é o que eu estou fazendo, né? Eu peguei esse pode dizer aí, coloquei pode ser dito. Se a gente pode expressar essa mesma ideia desta maneira, então esse se aqui é pronome apassivador, tá? É isso. Se eu puder transformar em voz passiva analítica, pude transformar, então é voz passiva. Depois, no outro C, o que nós temos aqui? É esse o próximo C. Ele diz: Sharon aparentemente se curvou às pressões. Quer dizer que Sharon curvou, e curvou quem? Ela mesma ou a si mesma. Então, esse se é reflexivo. Se ela se curvou ela mesma. Certo? Tudo bem? E por fim, mas também não se pode dizer que o premier israelense tenha sido derrotado. Olha lá, de novo. Também não se pode dizer. Então, também não pode ser dito. Também não pode ser dito que o premier israelense, assim por diante. Vocês observaram que tem esse ser aqui e ele vira o verbo ser? Que na prática é isso que a gente faz quando o pronome é apassivador. Pode-se dizer ou se pode dizer é o pode ser dito. Quando bate, né, nós temos pronome apassivador, tá? Então aqui, ó, é assim, na primeira flexão nós temos um pronome apassivador. No segundo, nós temos um pronome reflexivo. E no terceiro, nós temos de novo um pronome apassivador. Certo? Ah lá, o pronome apassivador. Então, vejam, ele diz que no texto as 3 ocorrências de pronome indicam reflexão dos verbos. Ele estava falando do pronome reflexivo, né? Mas nem todos os 3 são, só o segundo, porque os outros são pronomes apassivadores, ó, tanto no primeiro caso quanto no segundo. Então, esse item aqui está errado. Beleza? Muito bem, então, nós vamos encerrar esse nosso encontro aqui, mas não tem nada não, porque logo a gente volta, né, com mais correções a serem corrigidas. Até lá.